bom dia para todos. É um prazer estar aqui novamente. Bom, primeiro vamos falar sobre o que é a compulsão alimentar, né? Muitas pessoas acreditam que tem a compulsão alimentar, mas a compulsão é uma doença mesmo, onde a pessoa ela perde totalmente o controle em cima da comida. Então ela come muito, chega até a passar mal. Vamos dar um exemplo, vamos supor que a necessidade de calorias dela dia seja 2.000. Num episódio de compulsão alimentar, ela chega a ingerir 6.000 calorias. Então é uma quantidade muito absurda de comida que a pessoa come. Ela realmente perde o controle. Mesmo se sentindo cheia, mesmo fazendo mal, até ela continua, né? O que a maior parte das pessoas me procuram, o que elas demonstram, é que elas cometem pequenos exageros, não chega a ser uma compulsão. Então fica beliscando o dia todo, ou tem um dia que ultrapassa um pouquinho mais, né? Por exemplo, o dia da Páscoa, dos ovinhos de Páscoa, é um dia que você fica beliscando o dia todo, seria isso? Pode ser. Mas não chega a ser um episódio de compulsão, né? E muitas vezes esse beliscar o dia todo, ele tá, às vezes, relacionado com os sentimentos, também como num episódio de compulsão, né? Mas se esse beliscar o dia todo também não for tratado, não for identificado, ele pode sim vir se tornar uma compulsão. Basicamente, quem tem compulsão alimentar não percebe que está satisfeito, não é isso? Ele até percebe, mas ele não consegue parar de comer. Exatamente. O que causa a compulsão alimentar? Na maior parte, assim, é difícil a gente falar uma causa específica, né? Pode ter desencadeado de algum... A comida, ela está muito relacionada com prazer, né? Com satisfazer prazer ou uma forma de fuga. Então, tem vários fatores que podem estar relacionados com o processo de compulsão alimentar. Mas é uma doença que, se não tratada, ela pode vir a transformar em outras coisas, em outras causas, né? Deixa eu emendar uma outra pergunta. Compulsão alimentar e anorexia é um outro lado da história que as pessoas, ou porque querem emagrecer forçosamente, ou porque tem um certo tipo de rejeição à comida, comem e anorexia, vomitam. as pessoas comem muito. Comem muito. É uma doença bem triste também, mas é um distúrbio de imagem, na verdade, né? A pessoa ela não consegue se enxergar realmente como ela está. Mas elas comem muito, o problema é que elas colocam tudo pra fora, o que elas comem. Então elas têm um episódio de compulsão, seguido por um episódio de tirar tudo que elas comeram, né? Então é uma das coisas que, se não tratada, ela pode vir gerar ou uma bulimia, ou uma anorexia, né? Mas lembrando que isso tudo é uma doença que não é comum nesse beliscar do dia que a maior parte das pessoas fazem. E como que se faz o tratamento da compulsão alimentar? É a Divan? Ele é bem associado com vários profissionais. A nutricionista sozinha, às vezes, pode não conseguir resolver. Mas o caminho não é, de repente, uma pessoa que chega com compulsão, você já fazer uma dieta restritiva muito logo de cara. Porque a gente tem que identificar o problema, identificar por que desencadeou essa compulsão. Aí que entra o profissional da psicologia junto, para trabalhar junto, né? E aí você partir para o princípio de uma reeducação alimentar mesmo. Não trabalhar no sentido de quantidade de calorias ou de quanto essa pessoa vai comer, mas começar a melhorar um pouco a qualidade, identificar os sentimentos, as emoções que estão em volta desse episódio, e aí a gente vai fazendo esse tratamento aos poucos. E a nossa amiga psicóloga, Patrícia, o que é a sua experiência, que tipo de problema as pessoas levam para o Divan, como a gente pode relacionar essa questão emocional com a compulsão alimentar? Bom dia a todos, eu sou a Patrícia, psicóloga. Então, na verdade, o processo de emagrecimento, né, ou o processo de alimentação é multifatorial, ou seja, são vários fatores que estão envolvidos, né, e um deles é o controle emocional, controle não, gerenciamento, porque as pessoas não têm o controle da emoção, elas gerenciam as emoções dela, elas não controlam o que elas sentem, mas elas controlam o que elas fazem com o que elas sentem. No caso da compulsão alimentar, é a mesma coisa que a Ju falou, né? Não tem como eu falar assim, a compulsão alimentar acontece por causa desse problema emocional, porque para cada pessoa acontece por um motivo. Um dos exemplos as pessoas não se alimentam só porque tem fome. Não é por fome fisiológica. Muitas pessoas se alimentam por emoção. Uma pessoa está feliz, ela se alimenta para comemorar. Ela está triste, ela se alimenta. Ela está ansiosa, ela se alimenta. Ela tem um problema, ela se alimenta. E eu acho que isso tem um pouco a ver com enfrentar e conhecer suas emoções. Identificar o que você sente,
e lidar com isso. É muito mais fácil a pessoa ter um problema e descontar no alimento, né? Em vez dela encarar o problema. E aí, quando ela termina o episódio de compulsão, depois, né, de ter gerado essas emoções e não encarar, ela tem dois problemas. O problema anterior, que não foi resolvido, né? Mais o outro problema que ela se alimentou demais. E a gente pode voltar um pouquinho no tempo, lá uns 25 mil anos atrás, quando o homem deixou de ser coletor e começou a ser caçador, aquele tipo de coisa, e a dificuldade de você conquistar o alimento, e depois as coisas foram ficando mais fáceis, Sim. e a reunião entre as pessoas para celebrar esse tipo de coisa começou há muito tempo, né? Sim. Eu acho que nessa passagem que você fala, que antes as pessoas se alimentavam pela fome fisiológica, né? E depois, acho que até a oferta de alimento, que é muito maior, fez com que o alimento se tornasse o prazer. Exatamente. A busca pelo prazer. E volta naquilo que a gente conversou anteriormente, né? Que as pessoas buscam o prazer no alimento. E muitas vezes no final do dia. Nessa época não tinha o fenômeno da obesidade, pelo menos as informações que a gente tem a respeito, não. A obesidade é uma consequência moderna desse tipo de alimentação, por exemplo, pela facilidade do alimento? Olha, eu acho que um dos motivos é que as pessoas praticavam muito mais exercício físico, né? Correndo atrás, do que agora. Até na época da lavoura mesmo, as pessoas tinham que cuidar enxada, da né? plantação. Né? E a alimentação também era muito diferenciada, né? Hoje é muito mais alimento industrial do que alimento mesmo. Ou seja, então, Comida de verdade. Tiaguinho e Rogério é enxada e correria, é isso aí? Rogério, entendi. Você tá um pouquinho gordinho. A questão é que a nossa sociedade atual é sedentária. Exato. Né? Se pratica pouco exercício, se faz pouca força. A alimentação não E tem aquela tanta história do qualidade, prazer de comer continua igual. Exatamente. Então Você você vê continua pelas comendo, crianças. comendo. E a oferta de alimentos também. Tem alimentos muito mais atrativos e para todos os gostos. Quem gosta de doce tem uma variedade de doce muito grande. Quem gosta de salgado tem uma variedade de salgado muito grande. Então tem fuga para todo mundo. Essa é uma questão muito da indústria também, né? Sim. É o Hoje tal em do dia glutamato você monossódico. O glutamato monossódico, Rogério, pelo pouco conhecimento que eu tenho, é aquele que dá sabor aos alimentos. Por exemplo, você vai comer um salgadinho com sabor de picanha. Você vai comer um salgadinho com sabor de pizza. Bacon. Vai saber com sabor de bacon. Não tem nada a ver. Tudo feito de milho, né? É tudo feito de milho, mas tem sabor de picanha, sabor de... químico, E você imagina né? a droga que deve ser essa droga, né? Eu costumo falar que a gente já vê pelas crianças, né? A criança, na nossa época, a gente brincava na rua, corria, né? Hoje, até por questão de segurança, é mais difícil. Mas a criança, hoje, como ela se exercita, né? É difícil, às vezes é computador, é celular, nem é para ligar a televisão, hoje tem o controle remoto, né? Então as crianças começam já desde a infância, né? Essa preocupação de comer muito, às vezes por falta dos pais de ter tempo com essa criança, eles vão ofertar para essa criança o que é mais fácil. Então é um problema que vem desde trás. Agora me fala uma coisa, e o reality food aqui da notícia, quando é que começa? Então estamos aguardando a data ainda, ansiosos. Você vai participar, Tiaguinho? Vai, né? Tiaguinho tá aqui com a gente. Eu, né? Jairo, Rogério, Rafinha. O Jairo não tem forma. Tá nada. Tem forma, né? Em forma de pão. E lembrando também que nós temos já o grupo Nutrição Sem Rótulos, então mesmo para as pessoas que queiram fazer parte, né, desse processo de mudança, a gente não é uma fórmula mágica de como as pessoas vão emagrecer ou se conhecer, mas a gente planta sementinha para as pessoas começarem Nada é esse fácil, processo né? de mudança. Principalmente para exatamente. você retornar. É mais fácil você ganhar peso do que você perder peso, é isso? Exatamente, isso vai muito com o que a pessoa já fez. Hoje em dia existem muitas dietas malucas por aí, né? Cada hora uma pessoa vende um tipo de dieta nova, então isso tudo atrapalha o metabolismo. Tá certo. E a Rogério? ideia do grupo Nutrição Sem Rótulo é exatamente fazer esse atendimento multissetorial, né? Exatamente. Para que se chegar à causa da situação, porque cada um tem uma história, cada um sofre influência de um aspecto, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente trabalha bastante também no grupo é essa questão das emoções. Porque a gente atende adultos e a maioria deles tem problema emocional. Não consegue identificar o que sente. No início a gente faz um trabalho para entender o motivo da compulsão, se for uma compulsão alimentar, ou um motivo que a pessoa come descontroladamente. E geralmente a gente faz a pergunta, o que você sente quando você teve esse episódio? Elas não sabem dizer. Sim. Puxando o gatilho do que a Ju falou, né, em relação às crianças, que as crianças desde cedo não estão se exercitando mais.
E as crianças também, infelizmente, não tem uma matéria na escola que ensina elas a identificar as emoções. E é por isso, talvez, que a gente tem tantos adultos não saudáveis emocionalmente hoje em dia. Você acha que ia começar mais cedo isso? Eu acho. Com certeza. Eu acho. É uma responsabilidade dos pais também ensinar. Mas eu vejo hoje uma geração que até os adultos têm dificuldade de identificar e controlar as emoções. Tá certo. Como que eles vão passar isso para as crianças se eles ainda não teve isso? E o pessoal que quer entrar em contato com vocês para alguma informação um pouquinho mais aprofundada? No Instagram é @nutrição sem rótulos. Nutricão, sem rótulos, Uhum. com 2 S. O meu Instagram é NutrijuFatorito, com 2 T's no começo. Sim. O meu Instagram é psicopatriciabriano. Uhum. E o telefone é 19 99195 4540. Tá certo. Gente, obrigado.